Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, meus queridos, amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo. Mais uma vez, vocês sejam sempre bem-vindo ao nosso programa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Mais uma vez, bem-vindo. Aqui quem vos fala, vosso diácono Alex Garcia, diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, e juntamente com Vitor Salles e Silvio Júnior, queremos agradecer, amados, a cada um de vocês e a embarcar conosco nessa jornada de fé, nessas inspirações e aprendizados sobre tudo que Deus tem realizado em nossa e em sua comunidade e pelo mundo afora. Lembramos a vocês, amados, que este programa é um espaço de onde que nós iremos partilhar e fortalecer a nossa e a sua caminhada. A cada história nós iremos ouvir testemunhos, a cada história nós iremos ouvir alegrias e trazeremos cada um deles com um toque de Cristo, inspirando-nos a ser sempre luz e sal na terra. Por isso, amados, mais uma vez, a gente sempre vamos perguntarmos nas nossas vidas, né? Muitas coisas acontecem. E muitas pessoas ficam dizendo o que é a vida, né? O que é a vida? E muitos dizem que a vida é cheia de surpresa. Quem não tem surpresa nesse dia de hoje? Mas será que essas surpresas, amados, têm transformado a sua vida? Será que essa surpresa tem feito algo diferente em vossa vida? Quando Jesus ele se transfigurou diante de Pedro, dos apóstolos, ele não apenas surpreenderam, os apóstolos não apenas se surpreenderam, eles tiveram um vislumbre da glória divina e desejaram permanecer naquele local. Assim, quando Cristo não está no centro das nossas vidas, cada surpresa pode parecer vazia ou inesperada, mas quando Cristo é o centro, cada momento é uma revelação. Nós somos conduzidos para algo bem maior. Hoje, amados, neste nosso caminho de busca por algo maior, temos a graça de receber dois convidados especiais nesse dia de hoje. Nós temos a graça de estar aqui conosco, César Augusto e Major Maria, fundadores do movimento da Transfiguração. Você já ouviu falar o testemunho deste casal que há mais de 20 anos atendeu o chamado de Deus para a missão, que nasceu de uma oração e hoje leva a luz da fé para tantas pessoas. Amados, mais uma vez eu gostaria de lembrar vocês que o César e a esposa Mádia, eles são provas dessa graça de Deus, dessa transfiguração. A surpresa que gerou dentro dele foi de transformar aquilo que eles viram numa inspiração, em um movimento na qual começa a tocar a vida de cada um profundamente. E a partir dessas experiências de oração, eles tiveram essa graça de buscar, de transfigurar, de ajudar nessas vidas de cada uma das pessoas da comunidade,
por meio da espiritualidade, por meio da oração, por meio da leitura diária, por meio da leitura divina, por meio da palavra de Deus. E hoje este programa ele vem nos compartilhar sobre essa história conosco. Queridos, mais uma vez eu faço para vocês, amados, venha conhecer este movimento da transfiguração e ver como o carisma deste movimento pode inspirar a sua própria caminhada. Não saia daí. Daqui a pouquinho voltamos para mais um pouquinho e fique sempre ligado conosco, porque hoje essa conversa com César e com a Marjorie certamente trará luz e inspiração para a sua vida. Agora vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais um pouquinho mais sobre Igreja e Missão pelo Mundo, aqui pela sua web rádio Amparo. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Igreja em Missão pelo Mundo, direto de Worcester, na web rádio Amparo. Web Rádio Amparo, Tanguá, Rio de Janeiro. Igreja em Missão pelo Mundo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. É isso aí, amigos, estamos aqui de novo com a nossa web rádio Amparo, aqui com esse programa lindo, quando vocês gostam, né? Igreja e Missão pelo Mundo. Mais uma vez, nós estamos sempre felizes e alegres com cada uma das pessoas que vem estar conosco. Nós queremos mais uma vez agradecer você que está aí abrindo a porta da tua casa para nos receber. E recebendo a vocês aí, também estamos aqui recebendo nossos amigos, os missionários que vieram lá do Brasil para estar aqui na nossa paróquia, ao redor aqui da nossa comunidade de Worcester, também Boston e outras comunidades na qual eles estão também visitando. E daqui a pouquinho eu estou indo lá para a Flórida, um lugarzinho mais quente, para eles ficarem lá pertinho, mas estarão em missão. Missão sim, porque a igreja vai aonde Cristo nos envia. Assim, seja bem-vindo César, seja bem-vindo Major. Mais uma vez, nosso muito obrigado a cada um de vocês estar aqui conosco.
Também é uma grande alegria, Diácono Alex, estarmos nesse programa aqui. Você sabe que o Rio de Janeiro é um lugar muito especial para mim. Eu já morei no Rio de Janeiro há muitos e muitos anos atrás, num reino distante daqui. Era uma vez, eu era até jovem na época, acho que eu tinha até cabelo, né? Mas foi uma grande alegria. Então, meu nome é César Augusto, né? Sou do Movimento da Transfiguração. E aqui está minha esposa que vai se apresentar também. Isso mesmo, eu me chamo Marjorie, né? Também tenho um carinho imenso pelo Rio de Janeiro, porque enquanto o César morava lá, nós éramos noivos. Eu lembro que as pessoas foram tão... A igreja do Rio foi muito acolhedora para nós. Dá até para dizer a parte da data, né? Que lembra no Encontro Mundial do Papa com as Famílias. São João Paulo II. São João Paulo II. Foi maravilhoso o nosso momento lá. Eu também tenho um grande carinho, então um grande abraço para você que nos ouve. Com certeza não são só pessoas do Rio, né, Diácono? Pessoas do mundo inteiro. O mundo inteiro vai estar escutando. Muitas pessoas vão estar sempre ligado aqui na nossa web Rádio Amparo para assim escutar mais dia por dia. Mas César e Majuro, mais uma vez, nosso muito obrigado a você estar conosco, mas vamos lá. Explica para nós quem é César, quem é Majuro, como que vocês pareceram? Sempre temos o início em nossas vidas. Sabemos que nós nascemos num lar, e muitas vezes nascemos em lares católicos, muitas vezes nós nascemos não em lares católicos, mas nos tornamos católicos posteriormente. Mas, César e Majuro, como foi a origem de vocês, para a gente só iniciar um pouquinho? Então eu vou começando, né? Então eu sou natalense, né, do Rio Grande do Norte. Eu nasci numa família tradicionalmente católica. Na minha infância eu tinha assim, uma aspiração por Deus, mas na adolescência fui me afastando. Principalmente algumas leituras foram me afastando muito de Deus, mas lá por volta dos 17 anos, minha mãe foi muito persistente no convite, na minha participação na igreja, e ela foi me levando para encontros, para retiros, e em um desses encontros eu tive o que ele pode chamar de uma experiência com Deus, né? Algo que eu me percebi diante de uma pessoa que me amava. Aquele Deus que eu tinha ouvido falar a vida toda, Jesus que tinha ouvido falar a vida toda, mas que naquele momento se tornou alguém vivo, que eu tive um encontro. Isso foi por volta dos meus 17 anos. E aí, a partir daí, eu comecei um momento de maior dedicação a Deus, né? E foi todo o meu tempo de caminhada, depois de vivências de comunidade, vivendo numa comunidade católica que participava assim de forma mais profunda na igreja. E lá eu senti uma inspiração, percebi Deus me chamando para fundar o movimento da Transfiguração, né? Esse movimento que é o que nos traz aqui. Hoje estamos aqui em missão nos Estados Unidos, é devido a esse movimento, né? Que é baseado nessa passagem bíblica de Jesus convidou Pedro, Tiago e João a subir uma alta montanha, e lá ele se transfigurou, revelando a sua identidade de Filho de Deus. E o carisma do movimento era basicamente isso: conhecer Jesus, que é o Filho de Deus, para fazer com que nós aprendamos a viver como filhos de Deus. Então é mais ou menos como eu cheguei até aqui. Então, a minha casa, a minha família também foi um lar muito católico. A minha mãe, ela sempre teve o cuidado, eu sou a 7ª filha, né? E a minha mãe, ela sempre teve o cuidado de colocar os filhos na igreja. Ela sempre dizia que ela preferia que os filhos dela estivessem na igreja do que na sociedade. E aí sempre, eu lembro que eu cresci vendo minhas irmãs em grupos de jovens. Eu sou de Fortaleza, né? O César é de Natal, eu sou de Fortaleza. E eu sempre vi minhas irmãs em grupos de jovens e aquilo me chamava muita atenção, né? Eu lembro muito nova, assim, com uns 8 anos de idade, eu lembro elas chegando daqueles encontros super empolgadas, né? Chorando, e eu ficava assim, achando uma coisa bem diferente. E aí foi quando, mas eu também, como César, eu me afastei um pouco. Aí quando foi com 15 anos, eu tive uma nova experiência com Deus. 16 para 17 anos. E aí Você precisa desbloquear seu iPhone antes. E aí eu voltei, eu tive essa experiência com Deus, mais ou menos com essa idade, entre 15 e 16 anos, e voltei para a igreja. E voltei também com muita determinação, muito engajada. E aí logo depois
uns 10 anos depois eu conheci o César, né? E aí nós nos casamos, né? Que essa parte aí ele não falou. Nos conhecemos sempre na igreja, sempre dedicados à igreja, sempre tendo Deus como centro da nossa vida. Nos casamos com o desejo de colocar Deus na nossa vida, né? E aí foi quando, alguns anos depois, ele sentiu essa inspiração da fundação do movimento, que depois nós vamos conversar mais detalhadamente sobre ele, certeza, né? Então, pessoalmente, acredito que foi sempre um caminhar de conquista, assim, de Deus na minha vida, sempre maior. Eu louvo a Deus, hoje em dia eu vejo que bênção que foi ter uma família católica, né? Sim. Que hoje em dia poucos têm, né? Eu sei que o senhor tem, sim, que eu conheci sua mãe ontem. Com certeza, Dona Zenádia, né? É uma bênção muito grande quando a base da nossa família, a base da nossa casa é Cristo. Isso faz nós crescermos, mesmo quando nós crescemos naquele momento cheio de amor de Cristo, mas com o decorrer da vida é sempre aquele pequeno desvios, sim, que nos leva a alguns outros caminhos, mas aquela semente foi ali depositada. Exato. E aquela semente depositada volta de novo a ser regada e ela volta de novo a estar. Com isto, buscando um pouquinho dessa base de família, só para sabermos como hoje como estar aqui hoje, o dia de hoje, né? Há novos jovens, há nova tecnologia, novos algo que está acontecendo. Exemplo, nós antigos, ou entre aspas, né? Nós temos que trabalhar, lutar com tecnologia, buscar isso, viver naquela YouTube, viver no Instagram, viver no Facebook, buscar outros meios para poder levar um pouquinho de Cristo, para que as pessoas pudessem compreender. Mas a nossa base é Cristo. Como que, se vocês verem hoje a base nossa antiga para essas bases de hoje, qual está sendo o que está faltando para que os jovens de hoje possam também estar nesse mesmo relacionamento? Não mais se ficar no desvio, mas voltar de novo para Cristo. Eu creio que uma das coisas que é mais importante é a questão de participar de algum lugar, certo? Eu acho que toda essa coisa que apareceu das redes sociais, todas essas possibilidades, né? Esses novos locais, como São Paulo quando pregou lá na Grécia, lá em Atenas, no Aerópago, né? Que era aquele local onde Aerópago era um local onde se pregava para todo mundo, né? Se falava, tinha oportunidade de apresentar as suas ideias. Então as redes sociais é meio que aquilo que São Paulo fez no Aerópago lá em Atenas. Só que uma das coisas que eu tenho percebido o desafio é que muitas vezes eu tenho percebido que alguns jovens, e às vezes também adultos, têm permanecido a alimentar sua fé, sua formação unicamente por redes sociais. Uhum. E nisso eu tenho percebido um certo prejuízo. Agora, quando você tem a sua vida comunitária, você participa da sua paróquia, do seu movimento, da sua comunidade, participa, as redes sociais, sendo bem usadas, elas se tornam realmente um grande meio, porque hoje você pode contribuir como pregadores que você nunca teria oportunidade de ouvir, sim, na sua vida, se fosse 30, 40 anos atrás. Acho que na minha juventude, às vezes que eu tive a oportunidade, eu morava em Natal, teve um congresso eucarístico. Eu lembro que quando eu vi, escutar alguns cardeais que foram no Brasil, foram fazer o midi, como era uma coisa encantadora, porque a gente tinha um mundo muito limitado. Eu tinha o meu pároco falando no limite dele e o mundo religioso se encerrava ali, né, o conhecimento. Hoje não, você tem a oportunidade de escutar os melhores pregadores do mundo no seu smartphone, né? Você pode ouvir, pode acompanhar. Essa é uma grande riqueza, mas como tudo tem sempre um risco. Sim. E o risco é as pessoas viverem só na rede social. E aí eu não cria fé. Jesus, quando convidou os discípulos, ele não foi simplesmente para dar aula a eles, para que eles vivessem junto com ele. Eu acho que o grande desafio hoje é conseguir juntar vida comunitária, autêntica, participação nos sacramentos, mas não só nos sacramentos, na vida fraterna, nos serviços em comum, com essa grande ajuda e contribuição extra das redes sociais. Porque principalmente a importância dos relacionamentos, né? Porque se nós ficamos só com a teoria,
Na teoria a gente se sente muito bom, né? Às vezes eu percebo isso. Na teoria, quando eu aprendo, se eu uso mais o meu intelecto para aprender, eu posso ter um discurso muito lindo, mas é a vida, é a capacidade do perdão, é a capacidade de se relacionar, de me relacionar com quem eu não me identifico, de suportar o que me é difícil. Isso que me faz crescer como pessoa, né? E eu fico vendo também como isso que o César falou, da importância da vida comunitária, das paróquias, de se engajar, né, de ter um serviço, de servir a igreja, de evangelizar também num lugar onde eu vou ter que me relacionar com pessoas que têm temperamentos, eu vou descobrir verdadeiros tesouros, mas também vou ter que me superar. E esse me superar me faz crescer, né, Então eu acredito que puxando um pouco da pergunta sobre as redes sociais, que eu acho que você falou, né, a base que nós tínhamos antes. Antes nós tínhamos pais mais em casa, né? Eu mesmo tive a minha mãe em casa, eu cresci com uma mãe em casa. Hoje as pessoas, 99% dos jovens crescem sem mãe em casa, sem pai e mãe, então são às vezes educados, vão vivendo, né? O tempo vai passando e ele vai tendo que aprender com a vida. E os pais também fazem tudo o que podem, mas às vezes com um tempo muito pequeno. Então essa falta de base acaba, na minha opinião, entrando nisso que o César falou, no perigo das redes sociais tornar a pessoa... Aí vem as depressões, vem as incapacidades de enfrentar a vida. Porque se eu não me relaciono, eu vou achar que a vida é uma coisa difícil na hora que eu começar a me relacionar. Na hora que eu começar a ver os desafios, aí vem a droga, aí vem toda a fuga da realidade, porque eu não fui preparado para viver. Para aquele momento. Mas isso tudo faz com que nós possamos entender da seguinte forma. A gente sempre sabemos que a nossa base é Cristo. Quando nossa família nos leva a conhecer Cristo, nós ali como falamos antes, foi plantada uma semente. Naquela semente a gente vai depois voltar para aquele lado. Mas tem uma parte que nos leva também, quando essa internet, quando a mídia chegou, fez com que o povo também amolecesse, ficasse morno, não querer mais participar da missa. Não, vou assistir a missa pela televisão, porque é melhor, é mais no meu conforto, eu não preciso andar, eu não preciso caminhar, eu simplesmente vou assistir onde que me convém. Aí veio um padre uma vez e perguntou o seguinte: então tá bom, meus queridos, vocês estão aí pro lado de fora, então estica a língua pela televisão, vem cá receber a comunhão. Tem condições? E aí, engraçado que uma vez, acho que foi o César que deu um exemplo, que ele disse assim, o alimento, você acha que você se alimenta pela missa, pela televisão? Ele disse, então daqui a pouco nós também vamos dar o seu jantar, o seu almoço, o seu jantar pela televisão. Vamos ver se você consegue, seu corpo vai a mesma coisa, né? Se eu não consigo, eu preciso de alimento físico para alimentar o meu corpo, a mesma coisa é a missa, né? Eu preciso estar presente fisicamente para estar ali, né? E tem uma coisa interessante também no meio de tudo isso. Às vezes na internet cria-se uma ideia de uma igreja ideal. Que quando a pessoa chega na paróquia, aí o pároco não é do jeito que você imaginava. Não é como aquilo que é pregado num tal influência, em tal lugar que devia ser daquele jeito. E aí a pessoa começa a existir uma igreja que ela não existe. A igreja é aquela da sua paróquia, é do seu bairro, que tem qualidades, defeitos, mas é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Por que ela tem defeitos? Porque tem eu e tem você. Então onde tem eu e tem você, tem defeitos. Exato. Se tirar eu e você e não ficar ninguém, não vai ter defeito nenhum. Né? Os defeitos, porque tem. Então as redes sociais também criam isso, uma ideia assim idealizada, uma igreja que devia ser assim, 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 assado, e toda uma coisa que quando tem até pessoas que se convertem ao catolicismo pela internet, mas elas sofrem muito quando entram na igreja real. Sim. Porque o mundo dela está daquele jeito que foi dito que era, ou que devia ser. E quando ela chega numa paróquia comum, no mundo real, ela tem dificuldade. Então, para mim, a grande coisa é a pessoa conseguir entender que a fé... Tem uma passagem de quando São Paulo persegue os cristãos, né, ele vai no caminho de Damasco, e Jesus... ele cai, né?
com aquela luz, aí Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não diz assim: Saulo, Saulo, por que persegue os meus discípulos? Por que persegue a minha igreja? Não. Por que me persegue? Jesus se identifica com a igreja. E é essa igreja que a gente está, aquela igreja do bairro, que às vezes quem lê não lê bem, a música é meio desafinada. É esse Jesus. Quando você persegue a igreja, como Paulo perseguia a igreja, Jesus diz: porque me persegue. Então essa coisa, o nosso fundamento é Cristo. Mas esse Cristo nós conhecemos pela sua igreja. E essa igreja se encarnou no mundo. Ela tem paredes, tem pessoas simpáticas e não tão simpáticas, mais santas, outras médio santas, outras nem nada de santo, muito pelo contrário, mas estamos ali naquele lugar. E é naquele lugar que nós tocamos na carne de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E é assim que nós devemos participar dela, estar nela. Nessa igreja que é real, que é concreta, que tem pessoas fantásticas, pessoas não tão fantásticas, pessoas que são problemáticas, hipócritas, tem de tudo. Todas as coisas elas se apresentam dentro daquela circunstância, dentro da igreja. Mas é lá que nós nos encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sempre a gente volta para onde? Para casa. Para casa. A gente sempre volta para casa. Em todas as partes que nós possamos ver. Sabe uma coisa que me lembra aqui? Me lembrou na parte dos peixes. Peixes muitas vezes colocam seu óvulo ali num local e depois eles nadam para voltar de novo a desovar e desova naquele mesmo local. Tem que passar que é todas aquelas dificuldades para voltar para onde? Para casa. E a casa é Cristo. É onde que nós devemos e voltamos sempre para morar. É isso aí, amados. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web Rádio Amparo. Mais uma vez, nosso muito obrigado por você nos deixarmos a entrar na tua casa. Até daqui a pouco. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da
uma esposa. Possa amar de ser uma esposa. Possa amar de ser uma esposa. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Voltamos a apresentar Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação: Diácono Alex Garcia. Web Rádio Amparo, Tanguá, Rio de Janeiro. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. É isso aí, amados, já voltamos, estamos aqui de novo com a nossa Igreja em Missão pelo Mundo. Nós estamos com esses belíssimos missionários que vieram nos entregar um pouquinho de Cristo e levar-nos a entender um pouco mais sobre a palavra, entender um pouco mais sobre este amor de Cristo, nos levando a ter esperança e, além de tudo, ter caridade, como amor para com cada um dos nossos irmãos que se encontra ao nosso lado. Só podemos servir a Deus se nós servirmos também aqueles que se encontram ao nosso lado. E assim, o César e a Marjorie, eles têm um movimento da transfiguração, na qual eles têm um trabalho belíssimo e muito rico em todos os aspectos, do princípio, meio, até nas últimas entrelinhas. É um trabalho enorme e eu confesso a vocês, eu fiquei surpreendido em saber algo pequenos, mas muito grandioso, sabendo aquele toque de Cristo quando ele coloca a mão na obra e você vendo que a obra sai fluente, linda e maravilhosa. Assim, fala para nós um pouquinho então, César e Marjorie, sobre um pouquinho desse trabalho de vocês. Então, como eu falei no primeiro bloco, né, o movimento ele é fundamentado, né, no texto daquele episódio fundamental de que Jesus, né, segundo a tradição, é o Monte Tabor. Ele sobe, convida Pedro, Tiago e João, começa a rezar e aí ele começa a se transfigurar, mudar de figura e apresentar a sua identidade divina, porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ele começa a rezar, aparece Moisés e Elias, né? Moisés apontando para Jesus, porque Jesus é aquele que é a plenitude da lei, por Moisés veio a lei. Elias, sendo aquele que resume e personifica todos os profetas, está apontando para Jesus, dizendo que Jesus é a plenitude da revelação, tudo que foi prometido, esperado, se revela plenamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aparece a nuvem sempre foi um símbolo da presença do Espírito Santo. Eles são envolvidos numa nuvem, só pela nuvem, só pela ação do Espírito Santo se pode conhecer verdadeiramente quem é Jesus, porque a gente pode falar de Jesus 1000 vezes, escutar a história dele 1000 vezes, mas é só quando estamos na ação do Espírito Santo que nós temos um encontro com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e vem a voz do Pai, né? Este é meu filho muito amado, escutai-o. E aí começa a grande coisa nossa, que é do carisma do movimento da transfiguração, que é para conhecer quem é Jesus, o Filho, para aprender a viver como filhos. Vem 3 caminhos básicos. Escutai-o, Alexo Divina, leitura orante das Sagradas Escrituras. É ler a palavra de Deus e perceber que por meio das Sagradas Escrituras Deus fala conosco. E Ele fala sempre nos apontando para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a base nossa é a Alexo Divina, essa leitura orante das Sagradas Escrituras, que nos dá o segundo degrau, o segundo passo, que é a oração trato de amizade, segundo Santa Teresa de Ávila. Então, pela Alexo Divina conhecemos quem é Jesus, pelo trato de amizade nós vamos desenvolvendo um conhecimento afetivo e amoroso com a pessoa de Jesus.
Porque a amizade só se dá quando duas pessoas se escolhem. Nós sabemos que Jesus já nos escolheu, né? Não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Mas nós precisamos escolher Jesus como amigo. E o amigo é aquele que você partilha a vida. Ele partilha, quando ele lê a Bíblia, Deus está partilhando a vida conosco. E eu vou falando com ele, e aí vai criando uma intimidade, um trato de amizade. Porque Santa Teresa vai dizer que a amizade cria semelhança. Nós vamos nos assemelhando a Jesus Cristo. E por fim, o terceiro meio de alcançar é subir o Monte Tabor, é a liturgia. É o momento de você, uma liturgia centrada na adoração a Deus. E por isso nós usamos muito o método dos ícones. Né? Quem conhece a nossa realidade sabe que tudo nosso é marcado por ícones. Né? Só essas artes sacras próprias. Eu evito dizer que é próprio da Igreja Oriental, porque na verdade, até o ano 1000, a Igreja só usava ícones. A partir do ano 1000, a Igreja Latina, nossa, vai usando mais imagens, e a Igreja do Oriente continua usando ícones. Mas se você vai em Roma, por exemplo, as basílicas é tudo com ícone. Então, os ícones são da Igreja comum, da Igreja Católica na sua essência. E nós retomamos muito essa dimensão dos ícones, porque os ícones nos faz mergulhar naquele mistério da liturgia por meio de símbolos. Então, a iconografia nos ajuda a mergulhar na liturgia. E a segunda coisa também da liturgia é a liturgia das horas. Né? Por isso que nos nossos encontros, quando é retiro nosso, sempre nós rezamos as laudes, as vésperas. E temos um canal de YouTube dedicado justamente a isso, para, vamos dizer, fazer com que mais e mais pessoas rezem a liturgia das horas como um caminho de subir ao monte, conhecer Jesus, que é o Filho, para aprendermos a viver como filhos de Deus. Sim, é muito lindo, né? Quando a gente, de fato, começa a compreender Cristo e estar nessa intimidade com Ele, juntamente, somente pela palavra. Como diz, pela palavra se tornou-se, aconteceu, o verbo se fez carne. E isso começa, então, um trabalho enorme, mostrando que como Cristo vem ao encontro daquelas pessoas pequenas, mesmo aquelas que não compreendem, mesmo também aquelas que passam a compreender a partir do momento. Com todo este teu movimento, com toda essa parte que vocês têm trabalhado em si, o que vocês viram de diferente quando iniciaram o trabalho de vocês? Com vocês e com aquelas pessoas que estão ao teu redor? Na verdade, para mim, o movimento ele foi um grande... Eu posso até dar um testemunho pessoal, né? Sim. Como eu falei antes, eu sempre fui muito da igreja, né? Vivemos muito em comunidades novas, tudo. Mas eu percebo que o movimento, principalmente por meio da Lexio Divina e do trato de amizade, que Santa Teresa vai nos ensinando, mas essa intimidade com Deus mesmo, ela foi me ajudando a ser cada dia mais quem eu sou, sabe, assim, a me descobrir como pessoa, a um caminho de reconciliação comigo mesma, com o meu passado, com Deus, de construção interior, né? Eu sempre digo que feliz daquele que toma a decisão de fazer sua Lexio Divina diariamente. Eu creio que essa é o segredo da vida cristã, na minha opinião, porque nós podemos, até ontem o César falava isso lá em Uster, né, que a liturgia ela é um lugar de adoração a Deus. Na liturgia eu aprendo a adorar a Deus, mas eu não consigo ter intimidade com Deus pela liturgia. O lugar da intimidade com Deus é na palavra de Deus, no momento pessoal, onde eu estou pessoalmente com Deus. E o movimento ele se propõe muito a isso. O movimento é uma espiritualidade, né? Ele deseja dar uma espiritualidade para que o leigo possa ser formado como cristão, formado na sua intimidade com Deus, e assim ele possa servir melhor. Porque muitas vezes, o César dizia no início aqui, né, que a transfiguração é o nosso chamado de fazer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, conhecendo, amá-lo e assim servi-lo, né? Então, o movimento ele se propõe muito a ser essa espiritualidade para as pessoas.
de ajudar no caminho da vida de intimidade com Deus, ajudar no caminho da vida de oração, mas e principalmente com a palavra, porque às vezes a gente não entende muito, não sabe fazer léxico porque nunca ninguém ensinou. Por isso que o movimento ele tem vários livros que são material didático, para que não são livros de leitura, eles são livros como um diário espiritual, onde me ajuda a fazer a minha oração, ajuda a aprender a fazer léxico divina, né? Então, dentro do carisma do movimento, nós fomos, Deus foi nos levando assim, nós temos vários trabalhos assim, os grupos, que são léxicos divina comunitárias, né, dentro ou seja, nós somos chamados a fazer léxico divino individual, e tem grupos que se reúnem, às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, quinzenalmente, de acordo com a realidade, e eles vão fazer uma léxico divina comunitária, ou seja, crescer no conhecimento da palavra e no conhecimento de Deus. Nós também trabalhamos com jovens, né, que surgiu, não sei se o César quer falar um pouco sobre isso, sobre as escolas de oração. Nós fomos começando vários trabalhos, né? A ideia primeira era esses fundamentos, né? Levar as pessoas, e depois vai o desafio, né? Tem a parte prática, está falando a parte teórica, né? Aquilo que você imagina, só que a gente, na hora que vai colocar em prática, tem seus desafios, né? E a gente começa a fazer experiências, isso em Fortaleza, depois a gente vai fazendo também em Goiânia, né? Também tem grupos em Fortaleza, Goiânia, Natal, a gente faz experiência também Palmas, Tocantins, Goiânia eu já disse, né? Pagé, no Rio Grande do Sul, e principalmente em São Paulo, né? São Paulo, ali na Arquidiocese de São Paulo mesmo, que é a nossa sede, onde nós temos uma parte das coisas que é a nossa sede, que é a sede lá do movimento, aonde acontece o trabalho com os jovens, né? A gente tem a escola de oração para os jovens, quando a gente teve um participante lá do movimento, o Marcos, né, ele teve aquele ideia, vamos convidar o jovem para a gente apresentar a Léxico Divina, e a gente foi fazer isso no Mosteiro de São Bento. Quem conhece São Paulo, né, tanto do Rio de Janeiro é central, né, o Mosteiro de São Bento ali no Rio de Janeiro, e São Paulo também, na região bem central ali de São Paulo, e a gente foi conversar lá com o Abade, ele cedeu uma sala para a gente surpreendeu o quanto os jovens estavam querendo fazer aquilo ali, querendo fazer essa experiência de uma escola de oração, de fazer léxico divino, de querer uma oração de profundidade, não só sentimentos, não só emoções, mas buscar uma intimidade profunda. Então foi isso também. Aí começou o trabalho com os jovens, isso em 2015, né, que a gente começou com os jovens, mas já estava com os adultos. Depois esses jovens foram caminhando e foram casando. E aí veio a escola de jovens casais também, porque foram nascendo as crianças, foram casando, toda aquela realidade própria, né? Porque de 2015 para cá já vamos completar 10 anos, né? Daquela primeira turma que hoje basicamente tem uns que estão caminhando para o sacerdócio, tem outras freiras e outras casas. Então a maioria, graças a Deus, a escola de jovem, aquela turma acabou como jovem. Mas cada um encontrou o seu caminho, foi encontrando o seu caminho, e a gente foi ajudando. Então essa é a nossa proposta, fazer com que as pessoas vão descobrindo o seu caminho de encontro com Deus. Sim, mas vamos lá para a gente, às vezes, talvez aqueles que ainda não compreenderam o que é a Léxico Divina. Como que é? Somente pegar a palavra, ler a palavra e eu compreender por mim mesmo? Ou quem vai estar me ensinando a compreender a palavra? Como é que eu posso fazer essa Léxico Divina, exemplo, por mim mesmo, em minha casa, para que nós possamos compreender um pouco? Vou dar a ideia fundamental, certo? Existia um monge chamado Guigo II, ele é um monge cartucho, que ele vai mais ou menos dar assim ele chama de degraus, os 4 degraus da Léxico Divina. Não foi ele que criou a Léxico Divina, na verdade, os judeus, antes do nascimento de Jesus, já faziam Léxico Divina. É uma forma de leitura oracional. Mas o Guigo II vai aqui organizar e vai ficar mais visual isso daí. Ele vai chamar dos 4 degraus que sobe até a contemplação. Então o primeiro degrau é a leitura, né? Uma leitura para entender o que o texto diz. Uma leitura repetida, tranquila do texto, onde você vai procurar entender, a leitura com inteligência, o que o texto diz. O segundo degrau é a meditação. A meditação, a frase fundamental é o que o texto me diz, o que ele fala para a minha pessoa, o que ele está interpelando. Deus está falando comigo através desse texto.
Então, naquele momento, eu vou começar a confrontar o texto com a minha vida. Se Jesus diz, amai os vossos inimigos, eu começo a pensar, mas Jesus, será que eu não sei nem se eu amo meus amigos? Eu vou começar a me questionar, deixar com que a palavra de Deus entre como num diálogo. Quando alguém falar algo, eu vou levar em consideração. Olha, para você emagrecer, você precisa fazer tal coisa. Tem que parar de comer doce. Aí você coça a cabeça e diz, será que eu quero comer doce? Aí fica lembrando assim naqueles horários, aquele sorvete, aquele brigadeiro, você fica pensando, refletindo. Então, o segundo degrau é essa meditação, onde eu pego a palavra de Deus e vou me questionando seriamente. E nisso surge um terceiro degrau que é automático, que é o degrau da oração. Eu vou conversar com Jesus sobre isso. Jesus, olha, essa história de amar os inimigos está meio difícil para mim. Mas se tu disseste, deve ser bom. Hoje eu nem entendo, nem consigo. Por isso me ajuda. Então é a oração, você vai dialogando com Deus sobre aquilo com que a palavra de Deus foi, vamos dizer, remexendo dentro da gente, foi confrontada dentro da gente por meio da meditação. E o terceiro degrau é esse. É o degrau de que você vai conversar com Jesus a partir do que a palavra de Deus mexeu com você. Basicamente é a mesma lógica, por exemplo, da missa. A missa a gente tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho. Seria a leitura, o primeiro degrau. Qual seria o segundo degrau? A homilia, onde o padre vai tentar trazer aquela leitura para a vida, uma meditação. Qual seria o terceiro degrau? É o momento que eu vou responder aquilo ali. É a oração, é a minha resposta. É a hora que eu vou rezar o credo, a oração dos fiéis, onde a gente vai tentar responder aquilo que a palavra nos interpelou. Então esse é o terceiro degrau. E o quarto e último degrau, eu gosto de dizer que é o mais fácil de todos, é a contemplação. Por que é o mais fácil de todos? Porque é o que compete a Deus. É uma graça que Deus dá. Então eu não vou pensar agora, vou fazer isso, agora vou contemplar, vou ficar assim fechando os olhos para ver se eu vou levitar. Não, não é isso. É aquilo que Deus vai tocando. Aquilo que em alguns momentos você vai estar rezando, você vai sentir paz. A contemplação, o efeito da contemplação é a paz que você está sentindo. Às vezes você se emociona, às vezes tem uma ideia, poxa, poderia fazer isso. Muitas vezes a contemplação nos impulsiona, como diz a ação, é a ação de Deus e nos leva muitas vezes à ação. Poxa, eu estou rezando dentro daquele fazendo, eu li, meditei, conversei com Deus e lembrei de uma pessoa lá da minha comunidade que talvez está precisando que eu fale com ela. Que talvez eu tenha sido impaciente com ela, que eu tenha que pedir perdão. Então a contemplação ela vai dando assim, luzes, força, às vezes um toque, uma paz, uma presença de Deus. Que vai, às vezes você vai lembrar algo do passado. Que vai lembrar, poxa, eu fiz isso. Perdão, Senhor, porque eu fiz isso. E assim vai indo. Então a contemplação é a ação de Deus em nós. Então Alex fez isso. De forma simples, sintética, né? Você vai pegar a Bíblia e usando esse método pedagógico de leitura. Por isso que a gente chama leitura oracional da palavra de Deus. Não é que você simplesmente vai rezar para ler. É que ela vai lhe fazer rezar. Sim. Ela vai te fazer entrar em diálogo. Que não é rezar, é uma oração, um diálogo. Um verdadeiro e autêntico pacto de amizade com Jesus. A gente sabe que não é uma coisa simples. O César falando aí parece simples, né? Mas quando você chega lá na sua Lexo sozinho lá, porque eu sempre sugiro para as pessoas, né? Quem puder, eu sei que todo mundo trabalha muito aqui na América, lá em São Paulo também o pessoal trabalha muito, e muito, todo mundo hoje em dia está trabalhando muito, mas nós acordarmos assim uns 20 minutos antes. Porque, como o César sempre brinca, né, o celular ainda não começou a tocar, as pessoas não acordaram em casa, então é mais fácil eu não me dispersar. Mas aí quando chega naquele momento, o César falou, leitura, meditação, oração, mas como é isso na prática? Estou lendo aqui a Bíblia, como é que é isso na prática? Foi daí que surgiu alguns livros que o César foi escrevendo, que na verdade são as Lexos Divinas dele.
dos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João. E todos os livros, né, são os 12 livros que ele já escreveu, são sempre léxicos divinos, são sempre ajuda para as pessoas que querem começar a léxico divina. Então, às vezes, ele sempre dá o exemplo da bicicleta. Eu não consigo, às vezes, andar de bicicleta sozinho. Alguém segura na garupa ali para ir me segurando, depois a pessoa solta e eu vou só. Sim. Então, para aquelas pessoas que têm esse desejo, né, nós temos até o nosso site lá do Movimento da Transfiguração. Quem quiser, tem lá uma vitrine, né, que tem os livros. Porque eu digo isso não simplesmente como uma divulgação, mas porque é uma ajuda para aqueles que às vezes, tantas vezes quiseram fazer léxico, mas que na prática às vezes não conseguem fazer, né? Sim, é essa ajuda que nós precisamos pro dia de hoje. Analisa como que estamos hoje. Apesar desse mundo estar todo desaverso. Tanta informação, mas às vezes a pessoa está insegura, né? Não sabe na prática. Né? Exato. E essa insegurança acaba levando a ter o quê? Medo, não ter vontade, perde o desejo. Isso vai acabar em tudo terminando matando a esperança. Acaba a pessoa não tendo mais aquele desejo de buscar Jesus, aquele desejo de conhecer Cristo. Isso vai voltar que perde o que? A identidade, como nós falamos no nosso início. Então, que é necessário essa identidade. É necessário voltarmos de novo a ter essa identidade com Cristo. E como que o movimento de vocês, eu como lendo lá, e é muito lindo e muito rico, eu falo com vocês, amigos, entra lá mesmo e bebe dessa fonte, que é show de bola, tá bom? Aproveita, só um toquezinho, tá? Mas aproveita. Olha, porque é necessário de nós, de novo, resgatar essas almas. Olha como estão essas almas hoje em dia. Não estou falando questão de tecnológica mais. É simplesmente a alma, como é que ela está desfigurada. Ela não está mais figurada em Cristo, ela está desfigurada. E essas almas desfiguradas, elas estão clamando ajuda porque elas não estão sabendo aonde e quem pode ajudá-los. Como começar, né? Qual o primeiro passo, né? Exato. Não é fácil mesmo. Exato. Então, esse é uma das formas que eu vi e vejo no movimento de vocês, esse, como você deu o exemplo da bicicleta, empurrãozinho, segurando ali, mesmo colocando a rodinha. Para que você possa caminhar. Mas eu tô ali olhando, tá? Ó, mas aqui o livrinho tá aqui, abre o livrinho, passando leitura, vai batendo o pezinho para você caminhar e você vendo esse trabalho. É muito legal, assim, ter sido a léxico divina de uma pessoa. Sim. Aquilo ali não é uma teoria. Ali é uma partilha da experiência. Então isso a gente tem mais facilidade de se identificar. Eu até hoje eu não encontrei ninguém assim que diga, não, poxa, eu segui aqui esse livro, que a nossa orientação, vamos supor, você começar com dos livros que o César escreveu, o livro de Marcos. Geralmente a gente propõe que as pessoas comecem com ele, é o primeiro livro. E fazer um capítulo por dia. A gente sempre diz, olha, no máximo você passa 2 dias em um capítulo, porque às vezes pode ser que a pessoa ache ruim ser, mas dá para fazer em 20 minutos. A leitura. Se você começar a ler um capítulo por dia, fazer aquela leitura, você vai perceber que quando você menos espera, se você perseverar, você vai começar a entender. Porque você vai ver o que vai acontecendo com ele. Né? Porque lá vai explicar, tem a passagem bíblica, no livro tem lá a passagem bíblica, depois tem o comentário do o que é aquele texto quer falar, porque também ainda tem isso, né, Diácono? Tem vezes que as pessoas tiveram, às vezes, uma orientação meio fundamentalista, né, por influência, às vezes, de outras religiões, e às vezes não sabem interpretar o que a Igreja Católica pensa do que deve ser aquele texto bíblico. Então, tem toda a explicação e depois aplica para a vida. E depois ainda tem um momento de oração, um lugar para a pessoa escrever o que foi que mais lhe tocou, um momento de oração. Então, realmente, não são livros de leitura, eles são livros de oração. Né, para a pessoa trazer para a sua vida de oração individual. Ainda tem alguns grupos que utilizam esses livros em reuniões para fazer léxicos divina comunitária. É como um guia. É como um guia. Para poder ajudar o povo a compreender um pouquinho melhor de como eles possam se compreender e voltar de novo até a verdadeira identidade, não é isso? Exato. Não é?
Então, amigos, daqui a pouquinho voltamos com mais um pouquinho da esse bate-papo tá amado, tá show de bola. Não perca, daqui a pouquinho voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela sua web rádio Amparo. Vem Espírito Santo, sopro divino, inclina o meu coração, com todos os meus desejos, sentimentos e afetos, a uma autêntica adoração afetuosa ao Deus que é Pai Criador de todas as coisas. Vem Espírito Santo, inclina minha mente com todos os meus pensamentos para a adoração humilde e verdadeira a Deus, aquele que é eterno, pleno, absoluto, meu Criador. Vem Espírito Santo, inspira todos os meus atos, para que a minha vida se torne uma forma concreta de adoração. Por meio da obediência aos mandamentos da lei de Deus e de uma profunda docilidade às suas inspirações. Igreja em Missão pelo Mundo, direto de Worcester, na web rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Olá, queridos, já voltamos com mais essa bate-papo maravilhoso que aqui com nossos irmãos que vieram lá do Brasil para estar aqui conosco em missão aqui pelos Estados Unidos. Mas nós estamos aqui com o Césio, com o Mário, que mais uma vez nós agradecemos a presença de vocês. Mas fala para nós como é o movimento da transfiguração em Igreja pela Missão pelo Mundo. Uma dessas experiências interessantes, Igreja Missão pelo Mundo, foi aqui para os Estados Unidos, né? Uma experiência que a gente teve. Era algo que eu não sei, porque tem coisas que a gente não compreende, a não ser acreditando que existe Deus e o Espírito Santo que vai trabalhando. Tinha algo que isso 2012, mais ou menos, eu comecei a perceber que tinha muitos brasileiros fora do Brasil e tinha muitos aqui nos Estados Unidos. E sabe quando foi a época que a internet começou a ficar mais popular e a gente consultava e começou a descobrir essas coisas, que tinha coisas que já era quase impossível a gente saber. Eu acho que se fosse nos anos de 2007, 2008, 2009, não daria, a gente não teria essas informações. Mas em 2012, mais ou menos, já comecei a ver que tinha umas informações de comunidades aqui na região próxima a Boston, próximo de algumas comunidades, e eu imaginava que também teria em Nova York e tudo. Aí eu pensei, poxa, eu gostaria de ir lá para a gente ver como é que ver essas pessoas, um apelo de Deus para ver que a gente poderia dar alguma colaboração na evangelização. Eu lembro que a gente fez uma primeira viagem aqui para Nova York, foi até na comunidade brasileira lá, mas a coisa não foi. Depois a gente não progrediu. Depois a gente foi na Flórida. E na Flórida a gente fez uma experiência. Dessa vez eu fui mais organizado, já tinha a internet, eu disse, não, aqui. Aí eu descobri que tinha as comunidades lá, tinha Margate, né, na região mais próxima de Miami, tinha Orlando, né, e tinha Tampa. Foram as 3 comunidades que eu, na época, consegui mapear, poderíamos dizer assim. E aí a gente chegou por Orlando, e a gente estava lá, estava hospedado em Orlando, eu disse, mas soube, pela internet eu vi que tinha missa às 7 horas da noite, no sábado, que era a comunidade brasileira se reunir.
E a gente foi, já pegou o mapa já, né, de aquela coisa já do... Orlando foi de manhã, né? E aí a gente foi para Tampa. Foi. Aí chegou lá para missa, antes da missa encontramos com o padre lá, o padre Bill, que era o pároco dessa paróquia lá, que normalmente ele nem vai, era um padre que falasse português, queria celebrar. E a gente entrou em contato com ele, e tinha uma pessoa lá que falava melhor inglês e um pouco intermediou assim rapidamente. E quando eu falei do padre Bill que a gente fazia Lexo, ele ficou assim positivamente transtornado, poderíamos dizer assim. Ele ficou assim, encantado. Lexo Divina? Eu queria muito que a comunidade brasileira fizesse isso aqui. Queria. E aí ele foi assim tão empolgado que ele disse, olha, eu vou estar indo para a Itália, mas vocês poderiam fazer uma reunião aqui quarta-feira à noite? Eu disse, podemos. Aí ele chamou uma pessoa lá da comunidade, lá, disse, podia ser na sua casa, porque não tinha lugar para a igreja. Aí a pessoa disse, sim, pode. Aí pronto, e aquela pessoa marcou e a gente combinou, e aquele padre americano que aparentemente não teria muito nada a ver, não era nem o padre brasileiro que é responsável pela comunidade, e ele abriu aquelas portas e a gente deu, isso foi no ano de 2014. Foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de pregar, de fazer Lexo Divina com as comunidades brasileiras aqui. E a partir daí a gente entrou em contato também em Miami. Lá tinha o padre Mateu, que é um italiano, mas que domina profundamente o português, que é sido já provincial dos Calabrinianos. E a gente também apresentou. Eu lembro que eu fui conversar com ele, ele sentou, ele vamos dizer assim, me sabatinou meia hora do que era Lexo Divina. O que é isso? Como é? Porque ele, diferentemente do padre Bill, ele também é um apaixonado por Lexo Divina. Só que ele já agiu de uma forma diferente, ficou perguntando para ver como é que era, até porque ele dominava o português, né? Ele não podia conversar mais profundo. Ele dominava o português e a Lexo Divina. E a Lexo Divina, as duas coisas. Era a especialidade, ele ama a Lexo Divina. Aí pronto, a gente combinou e a gente já marcou para que no próximo ano a gente voltasse, para que a gente desse um curso, e aí pronto, aí começou a partir de 2015, todos os anos, a gente 15, 16, 17, teve anos que a gente ia mais de uma vez aqui, para dar cursos de Lexo Divina, mas não só de Lexo Divina, de iconografia, liturgia, oração, trato de amizade. E aí o padre Mateu abriu as portas para aqui, para Scaravelli, né, da Fremhe. Aí ele faleceu. O que faleceu. Era muito amigo. Era muito amigo, ele ficava hospedado quando eu vinha pregar aqui. Na região eu ficava hospedado na casa lá dos padres. Era realmente ele é show. Ele tocava sanfona, a gente ficava cantando. Era uma alegria. Ficar hospedado na casa dele era realmente um ponto alto. Dava alegria só imaginar que a gente toda noite ia se reunir depois das coisas, a gente ia conversar. Realmente foi um amigo, um grande amigo que eu desenvolvi aqui na evangelização do Rio de Janeiro, muito amigo nosso. Rio de Janeiro não. No Rio de Janeiro. Aqui nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. E aí pronto, aí começou a abrir. Aí a partir desse ano, a não ser os anos da pandemia, 20 e 21, que a gente não veio, né? Mas a partir de 22 retornamos, estamos aqui de uma forma ou de outra sempre contribuindo, né, com a Igreja dos Estados Unidos, naquele dos brasileiros que estão aqui, que é a Igreja dos Estados Unidos, né? Mas os brasileiros que estão aqui, para que eles possam crescer na fé deles, cada um. É uma experiência sempre nova, porque o mundo dos migrantes é um mundo peculiar. Acho que só primeiro quem vive, quem é migrante sabe. Sim. Depois quem trabalha com eles, que tem um certo grau de contato. Eu não sou como talvez os missionários que passam o tempo todo, mas como já fazem basicamente 10 anos vindo aqui, me hospedando na casa deles, pregando para eles, escutando mil histórias das coisas mais fantásticas que você possa imaginar na vida, que a gente começa a ter contato e um amor muito especial pelos brasileiros migrantes que moram nesse grande país. Já aproveitando sobre essa questão, como que vocês tiveram essa graça de poder estar nos Estados Unidos, também em outros lugares, sabemos que não existe diferenças de humanos, brasileiro lá no Brasil, brasileiro aqui nos Estados Unidos, mas quando está nos Estados Unidos,
parece que os brasileiros perdem a conexão com o Brasil. E eles ficam mais desesperados, mais carentes, mais emotivos. E como é que vocês trabalhar com o movimento de vocês com esses brasileiros fora do país, fora da sua casa? Também é a diferença de trabalhar com brasileiro lá dentro do Brasil e trabalhar com brasileiro fora do Brasil. Como que é essa experiência desse trabalho que vocês estão desenvolvendo? É muito variado, sabe? Porque, engraçado, já tivemos aqui, eu e a Marjorie, tanto na região da Flórida. Uma coisa é uma comunidade maior, outras coisas, quando as pessoas elas já têm todos os seus documentos, chamando legalizados. Outra coisa é quando uma comunidade tipo tem da Filadélfia, que a gente também foi. Aí dependendo há uma variação muito grande. Não tem só um tipo de brasileiro aqui. A comunidade da Flórida é muito diferente daqui, a comunidade aqui do Nordeste americano, aqui a região de Boston e proximidades, né? Worcester e toda essa região aqui, é diferente, é bem diferente as comunidades brasileiras, né? Mas o que a gente tenta dar é aquilo que é universal, certo? Porque o ser humano ele sofre, claro. Os brasileiros aqui estão desenraizados, né? Então, desenraizados culturalmente. Muitos, por questões documentais, não podem voltar para a sua terra, não podem, vamos dizer, manter aquele contato normal que a pessoa teria de ir e vir e não perder seus laços familiares. É aquela realidade em que a fé ela não pode ser baseada unicamente em sentimentos. Uhum. Assim, pode ser para o migrante, pode ser vamos dizer, uma sensação até boa. Ele ter grandes emoções e estar assim, todo mundo reunidos com o brasileiro, cantando a música. Isso é bom porque é a experiência humana que todos nós precisamos. Mas o que eu vejo de mais importante aqui é o enraizamento da fé. A fé como adesão a uma pessoa, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que é o desafio que tem no Brasil, mas eu acho que aqui um desafio é maior. Porque muitas vezes eu percebo pelo mundo do migrante, ele faz da igreja o seu local social, faz da igreja o seu local de encontrar amigos, faz da igreja o local dele se sentir falando a mesma língua, celebrando a missa no português, em boa parte com padres brasileiros até, tudo isso é bom, mas a fé é adesão a uma pessoa. A igreja pode ser tudo isso, mas ela não é isso. A igreja é o local onde se anuncia Jesus Cristo, onde se celebra Jesus Cristo, onde se adere a Ele. Então, eu acho que o grande desafio daqui é isso. É fazer com que o local dos migrantes, a igreja, não seja só um local onde ele tenha apoio, onde ele tenha ajuda, aonde ele se sente melhor. Tudo isso a igreja deve fazer, mas o grande desafio é fazer a igreja aquilo que é imutável, o anúncio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato, esse é o ponto que eu queria tocar, que para a gente entender um pouco, porque mesmo no Brasil, com aquela situação que nós vivemos no Brasil, o povo está em casa, mas o povo quando vai para a igreja, a maioria vai pela fé, vai buscar alimentar a fé. Temos, claro, o convívio social, temos aquele bate-papo, mas nós sabemos que ali, quando vimos para fora do nosso Brasil, nós encontramos uma terra diferente e nessa terra a gente quer mais ter aquele convívio de amor, de amigo, de fraternidade e compartilhar a mesma língua e acaba esquecendo o principal que é Cristo. E uma das formas que eu acredito que vocês têm trabalhado muito é resgatar de novo essa essência do povo de buscar Cristo. Através da leitura divina, através da leitura diária, através de saber do ícones. Apesar de saber do ícones, nós temos que saber um pouquinho mais sobre o que é esse ícone aí, porque sabe como é que é, né? Cada palavrinha tem um significado, escrito em vários locais naquele ícone.
peraí, não é um quadro, não é uma fotografia? Peraí, o que é o ícone de fato pra gente também compreender? Peraí, deixa eu tirar meu retrato aqui, aí você vai virar um ícone, né? Eu vou colocar lá os desenhos, colocar ali um emojis, né? Vou colocar aqueles emojis de coraçãozinho, vou fazer aquilo vai virar um ícone. Mas aí, também aproveitando essa parte do ícone, eu sei que nós já ultrapassamos a respeito da fé, mas é essencial saber também que pelo ícone a gente também encontra essa fé que muitas vezes foi perdida e muitas vezes a gente não encontra de fato o significado maior. Mas dá aquele detalhe para nós, o que é esse ícone para nós podermos compreender um pouquinho mais? Olha, se você, acho que quem já viu aquelas basílicas, eu acho que tem que resgatar algumas imagens. Algumas coisas da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, eles não são ícones, mas é baseado em ícones, né? Cláudio Pastor que fez, também o mosaico lá fora, porque eu estou falando isso que são imagens, mesmo que você não esteja vendo agora, acho que está na mente de cada um, de cada brasileiro, mesmo quem mora aqui na América, quem mora no Brasil, ou foi já na Basílica, ou viu imagens dela, né? E tem essas imagens da iconografia, né? Então, para que a gente pegue. Mas o que é um ícone? Eu queria usar uma imagem, é uma arte sacra, né? Cheio de símbolos, que nos dá acesso a um outro mundo. Vou dar um exemplo mais prático possível. O seu celular, o seu smartphone, diga. É só uma coisa antes, que talvez, eu achei interessante você querer dar para as pessoas uma ideia visual, porque talvez quem está nos ouvindo, pelo que fale, assim, não consegue imaginar o que seja. Mas, por exemplo, talvez alguns conheçam o ícone da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele é muito famoso, né? Sim. Muita gente conhece, que os redentoristas têm devoção. Exato, né? A principal está com os redentoristas lá em Roma. Exatamente. O ícone, a original. Eu tive a graça de poder vê-la. Eu estive lá presente 2 vezes. Olha que lá bênção. Foi muito lindo ver aquele ícone. Tem algumas pessoas também que talvez estejam nos escutando, que escutem a Canção Nova, vão ver que lá no palco lá da Canção Nova tem 2 ícones. Um de Jesus, Pantocrator, e a Nossa Senhora, né? A Mãe de Deus. Então são ícones, talvez pelo menos alguns que nos escutem, que conheçam o Perpétuo Socorro e conheçam a Basílica de Aparecida, para vocês terem uma imagem. Agora, o significado, ele é uma arte sacra, né, do começo da igreja, e ela tem a capacidade de nos reverter ao mundo. É engraçado que eu acho que todo mundo aqui, eu acho que vai ser comum, todos nós temos um celular, um smartphone, e aquelas coisinhas ali é um ícone. No computador, cada aplicativo é um ícone. Você viu, tem um desenhozinho. Ele, na verdade, quem fez essa parte entendia ou intuía alguma forma do que é um ícone. Quando você clica em cima de um ícone, ele abre um mundo, abre um aplicativo. Então, um ícone é uma imagem sagrada, certo? Cheia de símbolos, que quando você clicar é chegar em espírito de oração e começar a contemplar. Um mundo se abre, o mundo da vida eterna, o mundo do mistério de Cristo, do mistério da Virgem Maria, dos santos. Então os ícones têm essa riqueza, que você lembra de um computador quando você clica em cima, lembre quando um celular, quando você toca naquilo ali e abre o aplicativo. E abre um mundo, o aplicativo de um banco, você clicou, tem só uma fotinha ali, simbólica. Geralmente é um símbolo. Por isso que normalmente obedece à mesma lógica, é um símbolo. Você bota uma coisa que simboliza um banco, por exemplo. Uma letra, uma coisa desenhada simbolicamente, que ao clicar nela você tem acesso ao mundo. Os ícones são isso. São coisas que você, ao rezar, né, por meio dessas imagens, elas todas marcadas por símbolos. E quando você vai, por exemplo, ver o ícone da Transfiguração de Jesus, você vai, ao contemplar ele, você vai se abrir ao mistério de Cristo que se revela naquela passagem. Eu acho que é a melhor forma que nós conseguimos apresentar o que seria um ícone, né? Fazer alguns recursos de imagens, né? Na imaginação de cada um, e um pouco dessa explicação. Sim, é esse que mostra também que cada parte do ícone
Apesar que, como você mesmo disse exemplo, em cada local você clica e abre, mas em cada parte do ícone também, você clica e abre outra janela. Vai abrindo janelas, vai abrindo janelas, vai abrindo janelas. Aqui isso vai levando você a compreender tudo que ali se encontra. Exatamente. Desde o princípio, desde o meio até chegar no final. Como exemplo como que destes ontem em Úrcia, né? Como o Perpétuo Socorro, mas também trazendo a atividade de Nossa Senhora. Ali em cada local você clicava e você vinha qual a razão, por quê, o que aconteceu, qual o simbolismo. Imagina como é que nós poderíamos ver que o mal estava falando com José. Em qual parte que falava? Então, essa é uma forma que nos leva a todo esse conhecimento, que nos leva, mais uma vez, voltar de novo a termos a integridade de Cristo. Isso é, restituir a tudo aquilo que nos foi perdido. Voltamos de novo a sermos de novo em Cristo Jesus. Mostra o que fomos. É um pouco do que o César falou ontem, que é que o ícone ele não tem intenção de ser uma imagem realista, mas ele é aquilo, o iconógrafo, que também valia a pena, César, se você puder explicar um pouco o que é o iconógrafo, como é que ele escreve um ícone, mas ele vai escrever um ícone a partir daquilo que ele significa e não daquilo que ele, da imagem realista, não é um retrato, não é como a imagem para nós agora ocidentais, que temos uma imagem de Nossa Senhora de gesso. Então é uma imagem mais parecida conosco, né? Como nós somos, a figura de Nossa Senhora ali é parecida conosco. No ícone não, ele vai pintar aquilo que o ícone quer simbolizar, que ele quer apresentar, que ele significa, né, César? Exatamente. Então o iconógrafo é aquela pessoa que foi, vamos dizer, escolhida e ele se sente vocacionado, é uma vocação. Bom, na igreja não é um artista, não é alguém que pinta qualquer coisa, não. Tem que ser uma pessoa que tenha fé. Uma pergunta. Michelangelo, seria que ele é um iconógrafo? Não, ele é um artista. Ele é um artista. Ele é um artista, na verdade, um gigante. Exato, você viu que lá na Capela Sistina tem várias pinturas. Mas são realistas. São realistas. Eles são não realistas. São... O corpo humano tem toda a proporção. Exato. Os músculos, tudo. Mas Michelangelo, como um artista, ele expressa na sua pintura o seu mundo interior. O iconógrafo não. O iconógrafo expressa a fé da igreja, a fé comum da igreja. Ela expressa o credo, a fé da igreja. Por isso que ele não pode... O artista não, o artista ele sempre, como ele canta, por isso que um canta artista, uns cantam mais assim, outros cantam mais... Cada um tem uma forma, aquilo é que existe dentro da alma do artista. O artista expressa nas suas obras aquilo que ele é. O iconógrafo jamais. O iconógrafo ele renuncia o que ele é para expressar o que a igreja crê. No ícone está a fé. Os dogmas da igreja estão nos ícones. Nós podemos ver, em todos os ícones nós podemos ver que Nossa Senhora é Imaculada, está escrito lá no ícone. Está escrito que ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Está escrito lá, você vê um ícone de Nossa Senhora, tem sempre 3 estrelas, uma na testa e um ombro o outro. Ela é virgem antes, durante e após o parto. Então todos os dogmas da Virgem Maria, de Jesus Cristo, todo o credo da igreja está inscrito nos ícones. Então isso difere o iconógrafo de um artista. O artista, por mais que ele tenha uma experiência de Jesus, ele vai pintar a experiência de Jesus dele. O iconógrafo ele tem que fazer esse esvaziamento. Por isso que ele vai aprender, ele vai rezar, vai ler as Sagradas Escrituras. Depois ele vai aprender os cânones, as normas, as cores e a verdade da fé. Ele tem que expressar a verdade da fé. Quando você está diante de um ícone autêntico, você está diante da fé da igreja em tintas. Por isso que ela faz você, por isso que o ícone faz você mergulhar no mistério de Deus. Quando nós estamos na Capela Sistina, nós mergulhamos na genialidade de Michelangelo. Quando nós estamos de um ícone, não é a genialidade de ninguém. É a fé da igreja, pura e simples, né? Cristalina, da qual nós professamos, né? Da qual nós recebemos, da qual nós devemos
viver, da qual nós devemos professar, da qual nós devemos celebrar, da qual devemos morrer se preciso for, e precisamos comunicar aos outros. A fé. É isso que está nos ícones. Sim, e em questão de estátuas, pode ser um ícone? O ícone só pode ser pintura? Só pintura. A tinta própria, ela tem que ser toda da natureza. A né? tinta é sempre natural, não pode usar tinta artificial. É feito de pedra. Tudo obedece. Como um padre celebra, é o exemplo que eu sempre dou, como um padre celebra uma missa, o padre pode pegar e dizer assim, não vou usar vinho hoje, não vou usar suco de laranja, não pode. Ele, não vou pegar pão, não, eu vou pegar croissant. Não é assim. Ele não, nem as leituras. O iconógrafo do mesmo jeito, ele vai obedecendo todos os ritmos e tudo, ele vai fazer. Então, e todos os ícones, eles são chapados. Eles não têm perspectiva. Porque a perspectiva é uns traços que a gente aprende em leitura, né, que criam profundidade. No ícone, não. No ícone, o ícone está sempre olhando para você. É um encontro pessoal entre você e aquele ser que está. Se você está diante de um ícone de Jesus, Jesus está olhando para você. E você está olhando para ele. É um encontro. Não existe perspectiva, nada foge, aquela coisa fulgurante que Michelangelo é um gênio em fazer, nada disso. É um encontro. Se você está o ícone da Virgem Maria, ela está estaticamente, com um olhar fixado em você. Então a iconografia nasce dessa realidade do encontro, a possibilidade de você ter um encontro pessoal. Isso que difere, que não é possível em uma imagem, em uma pintura. Sim. Olha, é claro, todo dia é sempre um aprendizado. Sempre um aprendizado que a gente sempre vai aprendendo. E muitas pessoas ainda não compreendem a nossa fé e tampouco compreendem a Igreja Católica. Tão rica ela é, tão cheia de, não fala mistério, tão cheio de belezas, tão grande riqueza, tão grande que muitos de nós não conhecemos. Muitos de nós não conhecemos pela falta de buscar, de compreender, de entender, de ver o trabalho que Jesus tem buscado nas pessoas. E vejo em vocês dessa forma. Eu vejo que vocês são esses chamados, que foi chamado a fazer esse trabalho de guiadores para poder guiar as pessoas, para poder conhecer um pouquinho mais pela fé e assim resgatando essas almas para Cristo Jesus. E Diácono, assim, por exemplo, quando eu estou falando aqui, eu quero deixar bem claro que não é interesse de fazer propaganda, não tenho de verdade como eu não tenho, mas como a iconografia é uma coisa muito realmente fascinante, nova, e nova não, antiquíssima, né? Desde os primórdios da igreja, né? O primeiro ícone até se fala que foi São Lucas que pintou, né? Da Virgem Maria, então, que é o ícone da Virgem da Ternura. Então, mas é talvez muito importante para aquele que esteja nos escutando, que também no nosso site, o César escreveu 3 livros sobre os ícones, muito interessante. O primeiro com os ícones da encarnação, todos os livros ligados à encarnação, ou os ícones ligados à encarnação. Depois um livro com os ícones ligados à paixão de Jesus e o terceiro livro ligados à ressurreição. Então, são experiências muito profundas que podem ajudar as pessoas nessa experiência da experiência com Deus e da experiência da fé que o César colocou aí. Para mim foi tão forte, né? Eu ficava escutando aqui, bebendo disso mesmo para minha vida também, né? Do quanto nós precisamos crescer na fé numa pessoa, conhecer a pessoa a quem eu sirvo, a quem eu adoro, né? Então fica essa orientação, né? Essa possibilidade. Exato. Sabe uma coisa que me fez lembrar aqui? A respeito quando a gente vai no museu. Quando a gente entra no museu, a gente vê várias obras belíssimas. Várias obras belíssimas. E toda tem um estilo de tonalidade, tem um estilo de como que o autor fez, ou como o artista escreveu, como todas as partes. Ali é um museu, você vê que tem milhares e milhares de quadros. Você vai na Maiorca, o museu de lá é belíssimo de estátua. Mas quando tu veste, igualzinho eu vi ontem, o ícone da Natividade do Senhor, eu entrei no museu.
Mas ali tinha tudo vivo, nada morto. Tudo mostrando o rosto e como convidando nós a adentrarmos naquele mistério e de compreender o verdadeiro significado. Não falo um museu de questão, muitas vezes, muitas pessoas falam que o museu é o lugar de coisas mortas. Não é nada disso, mas ele é vivo. Você vê algo vivo, não algo morto. E você vê que é algo que fale com vocês, não algo que deixa aparecer. Simplesmente é um cantado, é um cântico que chama nós a entrarmos naquele local. Um pequeno quadro, um pequeno ícone que mostra várias coisas que nos leva à vida. Enquanto a gente vai em vários lugares, nós, claro, agraciados pelos dons que Deus deu ao ser humano para poder pintar, poder fazer escultura, poder fazer coisas. Mas é diferente quando nós pegamos um ícone e nós vemos ali de fato o verdadeiro mistério, o verdadeiro amor, que é Cristo Jesus. É isso aí, amados. Daqui a pouquinho voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela sua web, Rádio Amparo. Até daqui a pouco. Vinde, Espírito Santo, ilumina minha inteligência. Dissipa as trevas da ignorância e do erro, para que eu possa conhecer a sabedoria eterna do Cristo como Senhor da vida. Vinde, Espírito Santo, aquece o meu coração, para que eu adore a palavra eterna do Pai. Jesus Cristo, aquele que é o vivente, aquele que é a vida da minha vida. Vinde, Espírito Santo, faz-me reconhecer a verdade de que o Verbo eterno do Pai, Jesus Cristo, é o Senhor da história humana. Vinde, Espírito Santo, unge todo o meu ser, para que eu possa aderir ao Logos eterno do Pai. Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, como aquele que é a razão e o sentido da minha história. Amém. E amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela sua web Rádio Amparo. Que pena, né, amados? Já nós estamos terminando. É sempre uma alegria quando nós encontramos a riqueza que Cristo nos apresenta. E nessa riqueza, hoje nós teremos que, então, não falam a despedida, mas até um breve, até rapidinho, vão estar de volta conosco, voltar de novo, bater esse papo. Então, César, Madiona, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês estar aqui conosco para poder participar, me falar um pouquinho de cada um de vocês, sobre o trabalho de vocês, tudo, mas, por favor, deixa aqui um pouquinho de palavra para a igreja aqui nas nossas regiões, por favor. Então, a grande palavra que a gente queria falar para vocês é a questão de conhecer a Jesus. Jesus, ele é Deus que se fez homem. Acho que tem coisas na vida que a gente não devia se acostumar. A gente não devia nunca se acostumar que um Deus por amor assumiu a nossa humanidade.
Ele, sendo Deus, Senhor de todas as coisas, veio e, no ventre da sempre Virgem Maria, e veio chorar, sorrir, sentir fome, calor. E mais ainda, nós nunca devíamos nos acostumar de que Jesus, esse Deus que se fez homem, morreu numa cruz por nós, morreu para nos salvar, morreu por causa dos nossos pecados, Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele, a vida plena, a vida em plenitude. O movimento da transfiguração ele é marcado por essa centralidade na pessoa de Jesus. Volto de novo ao texto fundamental. Jesus subiu ao monte, convidou Pedro, Tiago e João, começou a rezar, ficou todo luminoso, revelando a sua identidade, que ele é o Filho de Deus. Aí o Pai vai dizer, este é meu Filho muito amado, ouvi. Então esse é o grande convite que eu faço a cada um de vocês, ouvir a Jesus. E ouvir a Jesus não é ouvir simplesmente os textos e as palavras de Jesus. Olha, preste atenção como o Pai apresenta Jesus. Este é o meu Filho amado, ouvi-o. Ele não diz, ouvi o que ele diz. Eu ouvi ele, a pessoa dele. Nós precisamos primeiro ouvir quem é Jesus. Deus que se fez homem, morreu numa cruz e ressuscitou, e enviou o Espírito sobre nós. E ouvir Jesus é o que ele fez, primeiro que é o que ele é, depois o que ele fez. Morreu por nós. Depois, por último, o que ele falou para nós. Então, a grande coisa da vida é conhecer Jesus, porque Jesus é a única pessoa no mundo que pode saciar a sede de beleza, bondade, felicidade, paz que existe no coração humano. Você, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo agora, há dentro de você, como há dentro de mim, um anseio, um desejo. Há dentro do ser humano um vazio existencial do tamanho de Deus. Nada nem ninguém pode preencher isso. Nem o melhor casamento, nem o melhor emprego, nem a melhor saúde é capaz de preencher o vazio que existe dentro do nosso coração. Então a grande mensagem é conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é a razão, o sentido da nossa vida. Amém. Amém. Eu queria então convidar você que está nos ouvindo, se você desejar conhecer quem somos nós, o Movimento da Transfiguração, nós temos as nossas redes sociais, temos o Instagram, sempre o Movimento da Transfiguração, no Instagram, no Facebook, mas a nossa melhor rede social é o YouTube. Nele nós temos vários cursos que o César deu, Talvez valha a pena você entrar lá, ver na playlist, você abre lá as playlists, tem vários nomes de vários cursos sobre a vida dos santos, sobre como conhecer a vontade de Deus, os dons do Espírito Santo. Não, tem inúmeros cursos sobre Santa Teresa, sobre Santa Teresinha. E nós convidamos você, como o César diz, se for... nós queremos oferecer o nosso canal, porque ele é gratuito, você pode assistir esses cursos gratuitamente, porque é um meio, se você está nos ouvindo, eu desejo um meio de atender a esse convite que o César fez, porque esse é o convite mais importante, que é querer conhecer a pessoa de Jesus. E até dizer isso para Jesus agora, você que está me ouvindo, dizer: Senhor, eu quero te conhecer, me conduz, me mostra, envia teu Espírito Santo e me conduz aonde eu possa conhecer melhor quem tu és, porque é o nosso caminho da verdadeira felicidade, Jesus vai ocupar, porque tantas vezes, Diácono, a gente tem percebido que as depressões, tantas pessoas tão desesperançadas, o ódio entrando na família, tanta coisa, porque no fundo a pessoa não se sentiu amada, não conheceu essa pessoa amável de nosso Senhor Jesus Cristo, Então é esse o convite que realmente nós deixamos. É isso aí. Não, é só lembrando, a meta é conhecer Jesus e humildemente queremos apresentar um caminho. A meta, ela é imutável. Na igreja existem muitos caminhos, vários carismas distintos. O nosso carisma é só um,
humilde carisma em meio de tantos outros, mas que para muitas pessoas tem sido um meio fundamental para conhecer a meta, que é Jesus Cristo. E a nossa proposta é essa: com humildade apresentar na igreja um caminho para conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Então você pode, como a Marjorie disse, basta você já digitar no Google, no YouTube, no Instagram, no Face, seja lá o que for, você sempre vai encontrar. Coloca lá, Movimento da Transfiguração. Grava isso. Movimento da Transfiguração. Tem o nosso site, né? O site também, por isso que eu disse, no Google, aonde você colocar Movimento da Transfiguração, a gente vai aparecer. E, como a Marjorie disse, o YouTube teria as palestras que mais ajudariam a você a encontrar esse caminho de amar, adorar, servir, celebrar e anunciar a pessoa amável, adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, amados. Esse aí nosso programa de hoje está terminando. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença dos nossos irmãos que aqui estão conosco. E lembramos sempre que quando nós conhecemos Cristo, conhecemos a nós mesmos. E com este amor de Cristo, vamos por intenção de Nossa Senhora das Dores, pedimos que possa essa bênção adentrar na tua casa, no teu coração, aí no teu trabalho, aonde que você seja agora abençoado, e cada um de nós aqui também participando, sejamos abençoados por intenção de Nossa Senhora das Graças, por intenção dela derramar a bênção sobre cada um de nós, ó Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amados, até sábado que vem. Um grande abraço em Cristo. Tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.